Olá! Estamos começando aqui no canal uma série com os principais tempos verbais em inglês. Se você ainda fica meio perdido com tantos tempos verbais, fica aqui, se inscreva e assista os vídeos para tirar as suas dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre o Simple Present, o presente simples. Primeiramente, antes de mais nada, quando nós usamos o Simple Present? Alguns momentos importantes, que nós usamos o Simple Present para descrever estados atuais, para falar sobre hábitos, para falar sobre verdades gerais e fatos, para expressar gostos. Nós falamos likes and dislikes. Então, por exemplo, eu posso falar para vocês I am married. I am married. Aqui, simple present, eu estou descrevendo o meu estado atual. Eu estou dizendo para vocês que eu sou casado. Ou casada. Okay? Eu também posso dizer para vocês I run every morning. Infelizmente não é verdade, eu gostaria que fosse, mas não é. E nessa frase eu estou dizendo, eu corro todas as manhãs. É um hábito que eu tenho, eu corro todas as manhãs. I run. Simple present. Também para falar sobre verdades ou fatos. Por exemplo, Brazil is a big country. Aqui eu estou falando que o Brasil é um país grande. É uma verdade. País grande. Então, eu uso o Simple Present para dizer isso. E também para expressar os gostos, Eu posso falar o que eu gosto ou o que eu não gosto. Por exemplo, I like sushi. Eu gosto de sushi. Então, nós usamos o Simple Present basicamente nesses casos. Bom, mas continuando. Qual é a forma do Simple Present? Como que a gente escreve? Como que a gente faz frases? Basicamente, o Simple Present, ele tem duas formas. O que nós chamamos de base form e o que nós chamamos de as form, ok? E qual é a diferença delas? Vou falar para vocês. Eu posso chegar para vocês e falar I travel to Paris every year. Okay? Eu viajo para Paris todos os anos. Eu posso chegar e falar uma frase bem parecida. He travels to Paris every year. Eu estou falando que ele viaja para Paris todos os anos. E qual é a diferença? Aqui, se vocês notarem, eu usei o verbo na forma base. I travel. Eu viajo. Desse outro lado, eu estou falando he travels. Ele viaja. Mas se vocês notarem, tem um Szinho aqui no final do verbo. É por isso que nós falamos as form, ok? E quando que isso acontece? Bom, para a maioria dos pronomes, para a maioria dos sujeitos, nós vamos usar base form, ok? Então, para I, you, we, they, nós usamos base form. Eu posso dizer I eat, you drink, we read, they sing, for example. Vamos fazer algumas frases aqui. I eat pizza every weekend. Como pizza todo fim de semana. You drink coffee with milk. We read in class. They sing rock music. Então, aqui, se vocês observarem todas essas frases, todos esses verbos, nós estamos usando a forma base do verbo, certo? Eu como pizza todo fim de semana. I eat pizza every weekend. Você bebe café com leite. You drink coffee with milk. Nós lemos na classe. We read in class. E eles cantam rock. They sing rock music. Então, nós temos essas frases aqui mostrando que com esses pronomes nós usamos a forma base do verbo. Mas com
outros pronomes, que seriam o he, she or it, nós vamos usar o as form. Então, por exemplo, eu vou usar frases similares, que seria he drinks, she reads, it eats. Okay? E que frases eu posso formar aqui? He drinks coffee with milk. She reads in class and it eats all the food. Ok. Aqui eu estou dizendo, ele bebe café com leite, ela lê em classe e ele ou ela, né, que o it nós usamos para animais, para coisas, objetos em geral, né? Então, aqui eu posso estar me referindo a um animal dizendo que ele come toda a sua comida, ok? Então, nesses exemplos, nós usamos as form. Algumas outras coisas importantes, né? Quando o sujeito for plural, por exemplo, eu posso dizer the parents take care of their babies. Os pais cuidam de seus bebês. Então, aqui vocês podem observar que o verbo take está na forma base, porque eu tenho parents, que é o sujeito no plural. Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar the father takes care of his babies. Então, nessa outra frase, eu estou dizendo que o pai toma conta dos seus bebês. Então, eu estou falando do pai no singular. Então, consequentemente, o verbo ele vem para o as form, takes. Se o sujeito estiver no plural, base form. Se o sujeito estiver no singular, as form, ok? Mas temos que prestar atenção porque muitos substantivos são irregulares. Então, por exemplo, people, né? Esse aqui é uma que pega muita gente. People, que é o plural de person, são pessoas. Então, essa palavrinha aqui, ela tá no plural. Então, eu posso dizer, por exemplo, people like to eat pizza. Okay? E as pessoas gostam de comer pizza. Mas porque people está no plural, o like vem para base form. Mas outra coisa também que a gente precisa prestar atenção, e essa é bem parecido com o português até, é em relação a family. Family, apesar da gente estar falando de um grupo de pessoas, né, são várias pessoas ali que compõem a família, mas quando a gente fala family, é uma unidade, né? Como em português a gente fala a família, no singular. Então, em inglês acontece a mesma coisa. E aí eu poderia dizer, my family likes to eat pizza. Ok? O family aqui está no singular. Então, eu vou usar o verbo no as form. My family likes to eat pizza. Beleza? Eu vou fazer um quadro aqui para a gente fazer um resuminho. Se eu pegar... Vamos usar o verbo travel como exemplo, esse verbo. E se eu pegar todos os pronomes e colocar aqui I, you, he, she, it, we, you, they, certo? Esses são os pronomes em inglês. E eu for conjugar no presente o verbo travel, o verbo viajar, é bem fácil. Às vezes a gente fala que o inglês ele é mais fácil que o português por isso, né? Eu vou dizer I travel. You travel. He travels. She travels. It travels. We travel. You travel. They travel. Então, aqui eu acabei de conjugar o verbo travel no simple present. Viu como é fácil? É bem simples. E depois disso você pode colocar qualquer complemento que você quiser. Bom, essa aqui é a forma do simple present. Bem fácil, né? Antes da gente prosseguir, porque faltam mais duas coisinhas para a gente ver, vamos ver se vocês estão acompanhando até aqui. Temos aqui essa atividade, né? E eu vou pedir para vocês darem um pause no vídeo e tentarem preencher aqui essas três frases. É bem simples, mesmo que vocês não consigam entender a frase toda. Vocês só precisam colocar esses verbos
conjugados aqui nessas frases, ok? Então, deem um pause. Espero que vocês já tenham feito, né? Vamos fazer juntos agora. I usually to school. O verbo é o verbo go. Como eu estou falando da primeira pessoa, né, no pronome I, o verbo ele vai ficar na base form, certo? Então, vou falar I usually go to school. Que quer dizer que geralmente eu vou para a escola. Usually é um advérbio de frequência. E nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Na segunda frase, nós temos He always us funny stories. Bom, aqui nós já temos o verbo tell e temos a terceira pessoa do singular, he. Então, nós precisamos usar as form. Então, he always tells us funny stories. Ele sempre nos conta histórias engraçadas, ok? Always é outra palavrinha de frequência, outro verbo de frequência que quer dizer sempre. Então, he always tells us funny stories. E o terceiro aqui, que é they, us, often. O verbo é o visit. E como they é uma terceira pessoa do plural, né? Tá no plural, a gente deixa na base form. Então, they visit us often. Eles nos visitam com frequência. They visit us often. E aí, conseguiram preencher direitinho essas três frases? Agora vamos continuar. Duas coisas importantes que a gente precisa ver são negative statements and questions, que são as frases na negativas e perguntas. Para isso, nós também vamos dividir em dois grupos. Para fazer negative statements and questions, a gente usa um auxiliar. Dependendo do pronome, né, do sujeito, a gente vai usar o auxiliar do ou o auxiliar does. Okay? Quando que eu uso qual? O do, a gente vai usar com aquele primeiro grupinho lá que a gente viu do base form, que seria basicamente o I, you, we and they. Para fazer negativo, a gente vai ter o do e o not. Okay? Do not. Mesma coisa aqui com o does. Para fazer negativo, a gente vai ter o does e o not também. Okay? Vamos começar aqui com esses de cima. Um erro muito comum de quem está começando a aprender o inglês é traduzir bem ao pé da letra. Então, se eu falar para vocês assim, eu não falo inglês. E aí tem gente que fala, I not speak English. Só colocam o not. Mas isso é um erro, porque para fazer uma negativa no presente, a gente precisa do auxiliar, né? Então, com esses pronomes aqui, a gente vai usar o do not, ok? Então, eu diria para vocês, vamos fazer algumas frases aqui. I do not speak English. A mesma coisa seria you. You do not speak Spanish, for example. We do not speak French. They do not speak. A gente vai usar o do not com esses pronomes. Para quem pode estar se perguntando aí, sim, nós temos uma contraçãozinha para o do not. Em vez de dizer do not, você pode dizer, se quiser, don't. Essa é a contração de do not. Então, eu posso dizer I don't speak English. Okay? I don't speak English. E o does? O que a gente faz com o does? O does já é para aquele segundo grupozinho que a gente viu do as form, que é para os pronomes he, she, it, ok? E aí vai ser bem parecido, né? Porque a gente precisa colocar o does not. Deixa eu mudar a cor. A gente precisa colocar o does not, mas tem uma peculiaridadezinha. Porque o auxiliar já levou esse ES aqui, o verbo ele vai voltar para a forma base. A gente não vai mexer com o verbo agora. Então, he does not speak English. Ele não fala inglês. He does not.
She does not speak French. It does not speak. Não fala. Vamos dizer que a gente está falando de um cachorro, né? Então, it does not speak. Não fala, pronto, acabou. Ele não fala. Does not também tem uma contração, e aqui seria doesn't. Okay? Doesn't. Então, eu posso falar he doesn't speak English. Algo que vocês precisam notar, prestar atenção para não errar. Se tiver aqui o auxiliar does, ok? Com esses pronomes, o verbo tem que ficar na base form. O auxiliar já absorveu ali o S form. Então, o verbo ele fica normalzinho ali na base form, ok? Agora que eu vi que eu escrevi aqui errado, doesn't. Assim. Bom, então, aqui nós temos algumas frases na negativa. E como que a gente faz perguntas? De uma forma bem parecida também, nós vamos fazer as perguntas, usando esses mesmos auxiliares, o do e o does. O que acontece? Para fazer uma pergunta, em português, a gente costuma só mudar a nossa entonação. Eu posso falar assim, você fala em inglês. Eu estou afirmando. E se eu quiser perguntar, eu falo, você fala em inglês? A frase é a mesma, mas eu mudo a entonação. No inglês, isso não pode acontecer, a gente não faz isso. O que a gente faz no inglês? A gente coloca o do e o does. Esses auxiliares, eles não têm uma tradução exata para o português, eles não têm uma tradução, mas eles estão ali, ok? Então, por exemplo, né, com essas mesmas pessoas, com esses mesmos pronomes que a gente está vendo ali, nesse mesmo grupinho, I, you, we e they, a gente usa o do, certo? Então, eu vou falar aqui, do e speak. Okay? Então, para fazer perguntas, eu posso falar, do I speak English? Do you speak Spanish? Do we speak French? Do they speak German? Okay? Então, eu posso fazer esse juntado. Do you speak English? Aquela famosinha pergunta. Ok? E aí, se vocês tentarem traduzir o do, ele não vai ter exatamente uma tradução. Só um auxiliar ali. Agora, a perguntinha com os demais pronomes, né? Qual é o outro grupinho? He, she, it, certo? A gente vai usar aqui o auxiliar does, como a gente está vendo. Então, does. E, novamente, porque o do, que é o auxiliar, já absorveu ali o S form, o verbo ele volta para a forma básica. Então, speak. Ok? Speak. Então, a gente junta. E eu posso falar, does he speak English? Does she speak French? Does it speak? Ok? Aí eu formei algumas perguntas. Does he speak English? Quero saber se ele fala inglês. Beleza? Então, novamente, não esqueçam, quando nós temos esses auxiliares, o verbo fica na forma base, mesmo na terceira pessoa. E, novamente, vale a pena ressaltar que, nesse primeiro grupinho aqui de cima, entram também todos os sujeitos que estiverem no plural, ok? Então, eu posso dizer aqui, people don't speak French in Brazil. As pessoas não falam francês no Brasil. People é plural, então eu uso speak, base form. Eu uso don't. Don't speak. Don't. E se eu quiser falar no singular, por exemplo, my sister doesn't speak Italian. Okay? Minha irmã não fala italiano. Minha irmã aqui, ó, sister singular, então eu vou usar doesn't. Beleza? Combinado assim? E o mesmo vale para as perguntas. Plural, do, singular, does. Bom, vamos dar mais uma paradinha aqui para a gente praticar e ver se vocês estão acompanhando até agora. Aqui nós temos duas perguntas. Quero que vocês façam essas perguntas, então deem um pause no vídeo e tentem resolver.
Já resolveram? Então, vamos fazer juntos aqui. A primeira, you mineral water, and the verb is to drink. É o verbo beber. E eu quero perguntar se você bebe água mineral. Então, como que eu vou perguntar? Começamos com o auxiliar. Do you drink mineral water? Você bebe água mineral? E aqui na segunda eu estou falando your teacher. E aí aqui é uma coisa que costuma pegar às vezes as pessoas, porque eles veem o your. Your. Ah, you. Não, your não é you. Your teacher. Sua professora. Então, sua professora ou seu professor é ele ou ela, terceira pessoa do singular. Ó, teacher, singular, uma pessoa só. Então, a gente vai falar, does your teacher check your homework? Sua professora confere o seu dever de casa? Does your teacher check your homework? E aí, vocês caíram na pegadinha ou acertaram essa aí? Me contem aqui nos comentários. E, antes de terminar, temos mais um practice aqui. Nós temos duas frases que estão na afirmativa e eu gostaria que vocês passassem para a negativa. Como que elas ficariam na negativa? Podem tentar? Lembrem de dar um pause no vídeo, fazer e voltar. Já voltaram? Conseguiram? Vamos ver então. I travel to Paris every year. Eu viajo para Paris todos os anos. Na negativa seria I don't, okay, ou do not travel to Paris every year. Ok. Essa seria a negativa. E aqui, he has one sister. Ele tem uma irmã. Esse verbo aqui, has, é porque o verbo have, ele é irregular no presente. Então, a forma dele no S-form não é só acrescentar o S, a gente não fala haves, a gente fala has, ok? E aqui a forma negativa seria he doesn't have one sister. Okay? Doesn't have. Lembra que quando a gente tem um auxiliar, o verbo volta para a forma base. Então, he doesn't have one sister. Ele não tem uma irmã. Ok? E aí, como que vocês foram nesse practice? Hoje nós falamos, então, das regrinhas básicas do Simple Present. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu posso responder e tirar todas as dúvidas com o maior prazer. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais do Simple Present. Então, se inscrevam para não perderem o próximo vídeo, ok? Vejo vocês. Bye!